Olá! Sabe quando alguém fala em processo judicial e a cabeça da gente já dá um nó? Parece um labirinto, né? Pois hoje a nossa missão é exatamente essa: transformar esse emaranhado todo em um caminho bem sinalizado. Vamos juntos, passo a passo. Olha, se a resposta foi sim, pode relaxar porque essa é a sensação de muita, mas muita gente mesmo. É um termo que a gente escuta o tempo todo, no jornal, nas séries, mas na prática, o que isso significa? Como é que a coisa toda funciona de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. A melhor forma de sacar como funciona um processo é imaginar que ele é tipo uma viagem. Sabe, tem um ponto de partida, tem umas paradas no meio do caminho e, claro, um destino final. Então, que tal a gente embarcar nessa expedição para entender tudo direitinho? Ok, vamos começar do começo, pelo básico. Na essência, um processo judicial é o seguinte: quando duas ou mais pessoas têm um problema e não conseguem resolver sozinhas, o Estado oferece essa ferramenta. É o jeito de um terceiro, que é imparcial, no caso o Poder Judiciário, olhar a situação, aplicar a regra do jogo, que é a lei, e dizer quem está com a razão. Simples assim. E como em toda boa história, a gente tem os personagens principais. Pensa no autor como a pessoa que dá o pontapé inicial, que bate lá na porta da justiça com um problema para resolver. O réu é quem é chamado para essa história, para se defender do que o autor está dizendo. E o juiz? O juiz é o mestre do jogo, o árbitro que vai conduzir tudo e lá no final decidir o resultado. Certo. Agora que a gente já conhece os jogadores, precisamos entender as regras da estrada antes de começar a viagem. E a primeira delas, talvez uma das mais importantes, é sobre transparência. Será que qualquer um pode chegar e dar uma espiada em um processo? Então a regra de ouro é, sim, os processos são públicos. E por que isso? Porque isso permite que todo mundo possa fiscalizar o trabalho da justiça, o que é fundamental para a democracia. Mas é claro, como quase toda regra, existem exceções bem importantes, principalmente para proteger a intimidade e a privacidade das pessoas. É exatamente aqui que a privacidade entra em campo. Imagina só, assuntos super delicados como um divórcio, disputa de guarda de filho, ou então processos que têm dados bancários, informações médicas. Nesses casos, para proteger as pessoas envolvidas de uma exposição desnecessária, o processo corre em segredo de justiça. Beleza, vamos para outra regra fundamental da nossa jornada. Na justiça, não adianta só chegar e falar alguma coisa, tem que provar. Mas a responsabilidade de provar é de quem? É aí que entra um conceito-chave, o ônus da prova. Vamos simplificar isso aqui. A lógica é bem intuitiva. Quem alega, tem que provar. Se o autor diz, fulano me deve dinheiro, ele precisa mostrar um contrato, uma troca de mensagens, alguma coisa. Agora, se o réu vira e diz, olha, eu devia sim, mas já paguei, tá aqui o comprovante. A responsabilidade de provar esse pagamento passa a ser dele. A bola muda de lado. Faz todo sentido, né? Muito bem, com as regras do jogo mais claras, finalmente podemos começar a nossa viagem. Um processo tem basicamente 3 grandes paradas antes de chegar na decisão final. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A jornada começa oficialmente aqui. O autor entrega o seu mapa da mina, que é a petição inicial. Nela, ele conta para o juiz qual é o problema e o que ele quer. O juiz dá uma olhada para ver se está tudo certo e manda um convite oficial para o réu, a citação. A partir daí, o réu tem a chance de apresentar o seu lado da história na sua defesa. Depois que cada lado contou a sua versão, o juiz entra em cena como um grande organizador. Ele olha para aquele monte de papel e fala: ok, pessoal, vamos organizar a casa. É a hora de definir o que realmente está em discussão e quais provas vão ser necessárias para resolver a parada. Agora sim, chegamos no coração do processo. Essa fase é fascinante. É a hora de colocar as cartas na mesa. É aqui que as provas são produzidas de verdade. Documentos aparecem, peritos fazem seus laudos, testemunhas são ouvidas e, no final, os advogados fazem um grande resumo, amarrando tudo o que foi provado para tentar convencer o juiz. E aí fica aquela pergunta no ar, né? A investigação acabou, as partes já falaram tudo que tinham para falar, a tensão aumenta. Chegamos ao momento mais aguardado de toda essa jornada. É o clímax da nossa viagem. Depois de ouvir todo mundo, de analisar cada prova com uma lupa, o juiz finalmente vai dar a sua palavra final. Vai dizer quem tem razão aplicando a lei àquele caso específico. Mas essa decisão do juiz, a famosa sentença, não pode ser tirada do nada, não. Ela precisa ser muito bem fundamentada, explicando o porquê de cada ponto. E tem um detalhe crucial: o juiz fica preso ao que foi pedido. Ele não pode dar nem mais, nem menos, nem algo diferente do que as partes pediram. Nem sempre. No direito, quase sempre existe a chance de pedir uma segunda opinião.
a nossa jornada pode ter um desvio, ou melhor, pode subir para um segundo andar. E essa fase tem nome, é a fase recursal. Ela existe por um motivo muito importante, que é garantir que a decisão de uma única pessoa, o juiz, possa ser revisada por um grupo de juízes mais experientes. É tipo ter uma revisão qualificada, uma garantia a mais de que a decisão foi justa. O caminho então costuma ser esse. A sentença do juiz de primeira instância pode ser levada a um tribunal. Lá, um grupo de juízes, os desembargadores, dá uma nova decisão, chamada acórdão. E em casos bem específicos, se essa decisão brigar com uma lei federal, o caso ainda pode subir para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se o problema for com a Constituição, aí o destino pode ser o Supremo Tribunal Federal, o STF. A gente tende a pensar que sim, né? A mais alta corte do país deu a palavra final, então, caso encerrado. Mas na verdade, ainda falta um passo. E talvez seja o passo mais importante de todos. Porque, vamos combinar, de que adianta ter um papel na mão dizendo que se tem um direito, se esse direito não vira realidade? A jornada só acaba de verdade quando a decisão sai do papel e entra na vida real. E essa parada final, a verdadeira linha de chegada, se chama cumprimento de sentença. É a fase em que o Estado usa sua força para garantir que o que foi decidido seja de fato cumprido. É aqui que o vencedor se torna o credor e a outra parte o devedor. E assim, finalmente, a longa jornada do processo judicial chega ao seu destino prático. Fim de papo.